Olá, queridos, queridas, sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. O intuito do canal é difundir a palavra de Deus, mas abrimos um parênteses para inserirmos uma temática também de grande relevância para todos nós, que é a temática da depressão. A razão pela qual nós estamos postando estes pequenos vídeos de forma bem simplória e com as suas indagações bem elementares é porque, como pastor e aconselhador bíblico, percebo que, principalmente no meio cristão, no meio evangélico, ainda há um preconceito concernente à temática. Alguns vão dizer que a depressão nem existe. Outros dizem que é problema de pecado. Outros vão dizer que é problema de demônio e coisa semelhante a isso. Então, para desmistificar todo esse tipo de pensamento, nós estamos postando estes pequenos vídeos. Como vimos no vídeo de guisa de introdução, o problema da depressão ela não é um problema recente. Vem desde o começo da humanidade. Na narrativa de Gênesis, a narrativa nos diz que havia um casal, Adão e Eva. E esse casal tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E esses 2 filhos foram apresentar um culto a Deus. O Senhor Deus se agradou de um sacrifício e de outro não. Então, aquele irmão que não foi aceito por Deus, a narrativa diz que ele caiu numa profunda tristeza, seu semblante decaiu. De tal forma que esse irmão veio matar o outro irmão. Então, você observa que um problema seríssimo aconteceu já lá no começo da humanidade. Também, nós vimos no vídeo, na guisa de introdução, que o problema da depressão ela não ataca somente o homem, tanto os homens como os animais. Também nós vimos no primeiro vídeo que o problema da depressão ela atua em todas as áreas da vida do homem, questão emocional, física, hormonal e espiritual. Então você percebe que é um assunto de alta complexidade. Quando você conversa com uma pessoa que está triste e pede para ela diagnosticar, para ela dissertar o que está sentindo, a pessoa tem dificuldade. É natural, porque você imagine que o problema da depressão ela atua na área material e na área imaterial do homem, que é chamado então no hebraico de nefesh, né, que é a palavra para alma. Então, queridos, fica muito difícil de dar um diagnóstico preciso, assertivo, de quando a pessoa está com depressão ou não. Por isso, dada essa complexidade, o mundo científico, ali pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, criou um manual onde os profissionais, os especialistas usam para, então, diagnosticar se alguém está com depressão ou não. Tem também o DSM, que são perguntas que são feitas. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. Então, observe que é um problema antigo, é um problema que atua nos homens e nos animais, é um problema que age em todas as áreas da vida do homem. Todas as áreas. Então, hoje, nesse segundo vídeo, nós vamos ver o que é a depressão. Nós já sabemos que ela é antiga, nós sabemos que ela atua nos homens e nos animais, nós já sabemos que ela tem várias reações na nossa vida. Os especialistas dizem que a depressão é uma doença que produz alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada de sentimento de dor ou dores, seguida de amargura, desesperança, baixa autoestima, culpa, assim como um distúrbio do sono e do apetite. Percebeu? Você percebe que é um aglutinado de reações dentro da pessoa, são alterações em todas as partes da vida da pessoa. Novamente, tanto material como imaterial. Meu amado, você imagina a dificuldade para um profissional, tanto a questão do psiquiatra como a questão do psicólogo, né, o pastor, o aconselhador bíblico, né, dar um diagnóstico ali no sentido de ajudar esta pessoa. É por isso que os especialistas, que só eles podem dar um diagnóstico preciso para a questão medicamentosa ou não, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, eles seguem o manual da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é DSM, que são perguntas que são feitas, porque não é fácil. Se um
pessoa que está sentindo o problema não consegue dissertar, imagine o especialista que está ali para ouvir a pessoa dizer o que ela está sentindo. Por isso, meu amado, é importante nós também observarmos o manual bíblico, escriturístico para a nossa vida. Se você está sentindo alguma alteração no seu humor, a Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tem um versículo lá que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Meus amados, pensamentos bons nos ajudam a lidar com a tristeza, com a depressão. Então, um dos pensamentos bons que nós devemos cultivar na nossa vida é: você não está só, você não está desamparado. Porque é muito natural que no momento de entristecimento, no momento difícil da vida, nos sentimos desamparados. Mas a Bíblia diz: tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que há virtude, nisto pensai. Preencher a nossa mente de coisas boas nos ajudam a ser proativo na vida. Nos ajuda a ser melhor na vida. Então, se você de repente não está se sentindo bem, está numa produtividade assim mais aquém, está diminuindo, desacelerando, querido, pense em coisas boas. Preencha o teu pensamento com as coisas de Deus, o Deus poderoso que criou todas as coisas. Ele te ama, Ele é o Senhor, tudo Ele pode fazer em favor daqueles que no Senhor esperam. Agora, o que é a depressão também? É importante a gente salientar qual é a diferença, fazer uma diferenciação da tristeza habitual para a tristeza da depressão. Nós já vimos que a depressão é uma doença que causa alterações em todas as áreas da nossa vida, tanto material como imaterial. Então, precisamos também saber diferenciar a tristeza habitual. A tristeza habitual, quase sempre, ela não agride a tua produtividade. Falando novamente, a tristeza habitual, quase sempre, ela não agride a tua produtividade na vida. Ou seja, você acordou de manhã triste. De repente, na demanda, do dia a dia, nas tuas atividades, você se entristeceu. Só que essa tristeza, ela não te impede de trabalhar, de viver. Você consegue lidar com ela. Por isso que o especialista diz que a diferença da tristeza habitual para a tristeza da depressão é a frequência e a intensidade. A diferença é a frequência e a intensidade. A tristeza habitual, ela tem uma frequência que vai diminuindo, a sua intensidade vai desacelerando. E você consegue lidar com ela no seu dia a dia, você vai trabalhar, você vai para o seu lazer. Ela não tem poder de mando na sua vida. Essa é a tristeza habitual. É natural que um dia e outro a gente passe por isso. Ela é uma tristeza efêmera, ela passa logo. Agora, a tristeza da depressão, ela é uma tristeza frequente e intensa, ou seja, ela vai aumentando. E na proporção em que ela vai aumentando, ela vai tomando proporções na nossa vida. Ela vai agredindo a tua produtividade, você vai se tornando mais surumbático, aquela situação do melancolismo, você vai perdendo o prazer para a vida, fere a tua questão da cosmovisão de vida e de mundo. Eu sempre digo o seguinte, a depressão, ela é comparada ao mal de Alzheimer. O Alzheimer, ele vai destruindo a tua memória, você vai esquecendo das coisas. E a depressão, ela vai fazendo com que você perca o prazer para a vida. Por isso uma depressão. Depressão são buracos. Então, são buracos causados na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida hormonal, sua vida espiritual. Então, vão causando buracos na sua vida. Agora, querido, se essa tristeza, ela começa a perdurar, persistir por 15 dias, ou 2 semanas ou mais, aí é importante que você procure diagnosticar de onde procede esta tristeza. Observe,
Quando você tem uma tristeza por 15 ou 2 semanas, é possível, tá? Que essa melancolia seja diagnosticada uma depressão. Deixa eu frisar algo aqui para nós. Não é sempre que você está entristecido que você está com depressão. Esse é o perigo. Muitas vezes, as pessoas se sentem tristes e aí já dizem, eu estou com depressão. E aí começa a tomar medicamento. Por um diagnóstico próprio, começa a tomar medicamento. E aí, eis a razão porque certas pessoas estão doentes. Tem pessoas que realmente adquiriram algumas patologias porque tomaram remédio por vontade própria e não por uma orientação dos especialistas. E isso é importante, gente. Não tome remédio por decisão própria, tá? Quando for tomar um remédio, tome um remédio por orientação dos especialistas, do médico. É muito importante isso. Então, escute bem. Não é sempre que você está triste que você tem uma depressão, que você está cometido de um problema da depressão. A tristeza da depressão ela é intensa e frequente, ela vai aumentando, e na proporção que ela vai aumentando, ela vai prejudicando a tua produtividade. Se isso está acontecendo, e aqui eu quero dar uma palavra para você, que de repente está sentindo alguma alteração no seu humor, já está aí com 10, 15, mais dias, você nota que isso está te tornando imprófego, improdutivo na vida, você já não quer mais sair da cama, você está perdendo o desejo das coisas, procure um pastor, procure um aconselhador bíblico, procure um psicólogo, que ele pode te orientar a respeito do assunto. Aí você vai a um psiquiatra, onde ele pode receitar um remédio, o psiquiatra pode fazer isso, mas é importante que você busque ajuda. É importante que você busque ajuda. Aí ele vai procurar entender tudo que você está sentindo, mas não fazer isso de maneira tácita. Tá? Sentiu a tristeza? Você já vai correr logo lá para um tratamento, tá bom? Então, não confunda tristeza habitual, frisando, o que é a tristeza habitual? Só aquela tristeza que acontece no dia a dia, você acordou, você teve algum probleminha durante o dia, mas essa tristeza, ela não te desacelera, ela não te prejudica, você consegue lidar com ela. Qual é a tristeza da depressão? A tristeza da depressão, ela é intensa, ela vai aumentando e vai te tornando pessoas mais surumbáticas, melancólicas, você vai sucumbindo de fato. Então, é importante que dessa situação você busque ajuda. Tá? Você busca ajuda. Então, observe, a depressão, ela é uma doença. Ela pode ser uma doença física, mas ela pode ser uma doença no sentido não material do homem. Mas que é uma patologia, que é uma doença Agora, pode surgir de problemas físicos, que nós vamos ver isso depois, mas pode surgir de problemas espirituais também. Amados, esse problema da depressão, ele é um problema que tem uma proporção muito grande dentro da criação. Deixa eu citar aqui para vocês um pastor e escritor da África do Sul, Andrei Murray. Esse Andrei Murray, ele é pastor, escritor, ele escreveu mais de 250 livros, que são hoje literaturas clássicas no meio cristão. Ele era filho de um presbiteriano. E esse pastor, ele teve uma vida bem difícil, ele passou por vários problemas de saúde. Isso no ano de, lá por os anos de 1916, 1917. Ele nasceu na cidade de Graaff-Reinet, que é uma cidade da África do Sul, e orientado pelo seu pai, ele foi para o pastorado, mas teve grande dificuldade em questão de saúde. A sua filha diz que Andrei Murray, todas as vezes que ele passava por problema de saúde, ele saía mais forte. Ela via o seu pai buscando Deus, buscando viver uma vida piedosa diante do Senhor, um homem de grande relevância nessa questão da vida cristã. Então, Andrei Murray, dentro de suas experiências, como eu falei, ele escreveu muitos livros que são hoje de grande relevância dentro da literatura cristã. E ele vai dizer que 1 em cada 5 pessoas experimentarão a depressão. Veja bem, 1 em cada 5 pessoas no mundo sofrerá de depressão. Ele também diz que em cada 10 pessoas, de 100 pessoas, em cada 10 terão crise de pânico, de depressão. Então, observe que é muita gente.
Naquele período já, ele dizia que a humanidade, naquele período, havia uma estatística de 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrendo de depressão. Aí olha essa estatística aqui bem importante nós saber. Dessas 121 milhões de pessoas no mundo com depressão, ele disse que destas 5,8% eram homens. Nós vamos falar disso em outros vídeos, que eu estou de estatística, que as mulheres elas estão mais propensas à depressão do que os homens, vamos falar sobre isso também. Então, destas, 5,8% são homens e 9,5% são mulheres que experimentarão a depressão ou algum tipo de distúrbio, de privação de sono, de alimentação, de coisas semelhantes. Então, é um assunto que está dentro da humanidade. Nós não podemos fugir dessa questão. Então, meus amados e queridos, você está triste, não é problema de pecado, você está triste, não é problema de demônio. É importante nós entendermos o seguinte, a tristeza habitual ela existe, a tristeza que nos leva à depressão ela existe. Agora, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos saber lidar com qualquer evento da vida. A maneira como você lidar com os problemas da vida é que vai dar o norte se você será um vencedor ou um derrotado. Tá bom? Então eu quero parar com o vídeo aqui para ele não ficar muito longo. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade sobre essa questão, o que é a depressão. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que esses vídeos tenham sido esclarecedor, que venha abençoar a sua vida. Lembre-se, nem sempre quando você está triste, você está com depressão. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.